aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Crivo Talks. É um prazer trocar mais essa ideia sobre criatividade, reino de Deus com vocês. E hoje eu tô aqui recebendo um convidado muito especial, meu amigo lá do Rio de Janeiro, que veio aqui só para esse episódio, mentira. Tá vindo aqui para uma feira têxtil, né? É têxtil? O cara que é fera em... Se você quer ter uma marca de roupa, você fica por aí. Enfim, eu vou chamar aqui o meu convidado do dia, Oscar, que já congregou na mesma igreja que eu. A gente tava um tempo sem se ver assim presencialmente, né? Mas a gente continua se conectando. É nosso cliente aqui da Tujlab. E enfim, Oscar, dá um oi pra galera. Fala quem você é, o que te trouxe aqui pro sul do Brasil. Bora. E vamos começar esse papo. Vamos sim. Meu nome é Oscar, né? O Túlio aí me apresentou. A gente serviu junto na igreja, né? Uhum. A gente fez conferência junto lá. Caraca, pode crer. Né? A gente fez alguns trabalhos lá, né? A Tuju fazendo pra minha marca, que é a Mini Chic. Eu tenho 38 anos, tenho uma marca, tenho 2 filhos. Há quanto tempo tem essa marca? Essa marca tem 7 anos. Desde os 31 ali. Isso, mas eu sempre trabalhei com confecção. Aham. E depois que a gente começou a criar marca, e aí acho que o negócio começou a ficar mais, vamos dizer, eu precisei investir mais sobre conhecimento, né, para entender melhor, porque uma coisa é você produzir como indústria, depois é você produzir com marketing, com branding, né, você se posicionar, então... Não é só fazer o produto, mas fazer o produto bem e depois passar esse produto para o público, né? Isso, né? Aí que entra marketing, branding e tudo mais, né? Exatamente. E é isso, e aí a gente tá aí, vim para uma feira aqui em Itajaí, né, e fui convidado. Eu não podia perder essa oportunidade, né? E a mais de 1.000 quilômetros o cara vem aqui perto, eu falei, opa, vem aqui pro nosso podcast. E você falou de marca, de branding, mas antes um pouquinho, até para falar pra galera, Oscar, quando eu te conheci como fotógrafo. Sim. O rapaz da fotografia lá da igreja, o Oscar e tal. Isso. E realmente desempenhava, né, um trabalho incrível lá. E realmente era uma igreja que era reconhecida por boas fotos, né, na época. Sim. E você era um dos caras lá. A gente serviu junto num departamento lá de criação, né? Isso. Então, na época eu fazia mais a parte de vídeo, né? Audiovisual. O Oscar tava lá na fotografia. Uhum. E foi uma memória até que você desbloqueou. A gente tava papeando aqui, mas eu nem lembrava desse episódio, né? Agora foi legal relembrar disso. Tem uma foto que tá assim, a equipe toda e tá você lá. Na salinha, né? Isso, agora numa conferência. Uhum. E aí foi muito legal, foi um tempo bom, assim, eu aprendi muito, né? Mesmo ali na igreja, não só a parte espiritual, né? O crescimento espiritual, mas como corpo, como empresa, né? Assim, você vê a igreja funcionando com departamentos, e aí você traz isso para o mundo empresarial e você vê também que dentro da tua empresa existe departamentos que precisam estar alinhados, né? E aí você entra com propósito, entra com cultura, né? Então, é bem parecido, né? De você ver algo organizado, funcionando, né? Só que dentro da igreja, né? Assim, o que a gente quer atrair são pessoas, né? São almas para serem salvas. E não que na sua empresa não tenham pessoas para ser atraída, né? Ou para ser salvas, mas o foco principal é outro. O principal é outro. É a empresa poder girar, né? Para sobreviver. Exatamente. E só uma pergunta, que você comentou sobre essa organização que tinha nesse time criativo na igreja, ou na própria estrutura da igreja. O quanto isso você levou lá para o seu negócio? Eu imagino que muito, né? O quanto dessa experiência você levou para o seu negócio? Fez diferença para você? Foi tipo assim, uma escola que talvez você teria que fazer cursos ou participar de outras... Hoje pode-se falar, você teria que participar de imersão, de alguma coisa assim, mas você estava ali vivendo uma organização, né? Quando a gente começou a frequentar a igreja, eu via muito organizado e o meu negócio ele era muito pequeno ainda, então tinha poucos funcionários. Mas eu via que assim que eu ia contratando, eu precisava deixar aquele colaborador ali, ele bem setorizado. Você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. E
na igreja eu percebi que eles tinham essa excelência também em cuidar de pessoas, né? E eu acabei trazendo muita coisa, né? A igreja também tinha um branding forte, uma imagem que, né, bonita de se ver. E aí eu trouxe essa parte também, né? Então aprendi muita coisa com isso. E igual eu falei, eu cresci não só espiritualmente, mas também cresci como gestor, como visão de negócio, né? Como ter assim essa cultura, né? Hoje, todo dia na minha empresa a gente tem a oração, né? E a gente não faz a oração fora do expediente, né? Eu não tiro do meu colaborador o horário de descanso dele para ter oração, né? A empresa, eu forneço esse tempo para a gente estar em comunhão ali, né? E isso, assim, faz também as pessoas se aproximarem mais de Deus, né? Mais uma das outras. Às vezes tem alguns probleminhas, né? Que tem normal. Sim. De empresa, e esse é o momento ali para se desculpar ou para orar, para entender que há algo maior do que aquelas circunstâncias ali, que é algo muito superficial. Aí você aplica conceitos do reino, né, dentro da sua organização, dentro da sua empresa. E eu acredito que faz toda a diferença, né? Aqui, graças a Deus, também a gente tem uma equipe toda inserida nas suas igrejas, né? Temos pessoas aqui de diferentes igrejas. E como é diferente, né, em relação ao ambiente, trazer essa cultura do reino, né, para uma cultura da nossa organização, da nossa empresa. Isso, na minha opinião, faz toda a diferença. E que bom saber que faz diferença na sua empresa também, no seu contexto também. Continuando esse papo aí de marca e igreja bem juntinho, né, bem lado a lado, eu lembro também de uma época que a gente vestia a sua marca dentro da igreja, né? Sim. A gente estava batendo um papo aqui, lembrando dessa época. Diz um pouquinho como que foi a experiência, o que isso foi, o que significou para você, né? E que tipo de marco fez na tua história, enfim. Como é que foi produzir algo que pessoas na igreja vestiam, né? Quando a gente começou a servir na igreja, eu meio que me desliguei dos meus amigos ali, porque não fazia mais sentido. Eu estava conhecendo a Tabata e aí a gente estava começando a frequentar a igreja estava no início também. E aí eu comecei a me envolver com fotografia, até para fazer foto da marca e tal. E aí eu comecei a estudar ali pelo YouTube, né? Vi algumas coisas ali, comprei uma câmera. E aí eu tinha também algumas modelagens de camisa de malha, eu comecei a fazer, mas eu queria fazer camisa para fotógrafo. E aí eu fiz umas peças piloto, fui num culto, e aí o pastor perguntou, não era o pastor Joshua, né, na época, era o pastor Rodrigo, ele falou, pô, essa camisa aí é bonita. Eu falei, eu que fiz. Ele, a gente tá procurando fornecedores de camisa para conferência. E quando eu comecei a fazer as camisas... Isso foi... Você lembra que ano foi isso? 2017. Lá atrás. 2017. Mais ou menos no início da sua marca, né? No início da minha marca, foi bem no começo. E aí eu falei, pô... Quando eu comecei a fazer as camisas, como eu era recém-convertido ali, na minha inocência cristã, eu falei assim, Deus, o que eu vender com essas camisas... Eu quero comprar minha câmera, que era uma câmera que na época... É a câmera que eu tenho. Ó. O resto, o que sobrar, olha só, eu vou doar. Aí tá bom. Eu fiz isso. Chegou, aí teve esse dia que ele pediu umas camisas de piloto para eles verem. E aí eu mandei, eles gostaram e falaram, a gente vai querer 1000 camisas. E 1000 camisas para conferência. Você estava preparado para essa quantidade, ou você achou que fosse mais 200? Nunca passava nem pela minha cabeça. Acho que 200 já era muito para mim. E aí era 1000 camisas para conferência e 200 camisas para quem ia trabalhar na conferência. Legal. E aí a gente fez, né? A gente foi produzindo lá e foi entregando. E aí eles foram pagando, faltava 2 parcelas. Aí teve um momento lá de oferta.
E aí eu lembro que o pastor Josh falou assim, no apóstolo, né? Ele falou assim, eu quero que você agora entra aí em oração e a oferta que o Espírito Santo te direcionar, você faz. Uhum. E aí a gente tinha parcelado em 4 vezes, aí as 2 últimas parcelas era o que faltava. Eu senti muito forte de não aceitar mais aquele restante, né? Uhum. Então eu estava doando. E aí eu fui até lá. O restante das parcelas como uma oferta. Como uma oferta. E aí essa parte que eu tinha orado, e aí assim, só para resumir, né? Eu tinha orado a Deus e tinha falado assim, eu vou comprar minha câmera e o que sobrar eu vou doar. Mas aí tem um versículo que fala, em Provérbios fala... Puxei no Google. Puxa aqui. Ele fala assim... honra a Deus com tuas primícias, Sim. né? E serão acrescentadas, né? Nos seus lagares. Uhum. Ele fala que vai ter... Se você está aí na outra aba, no Google, coloca essas palavras-chave que aí de repente vai se encaixar no versículo aí. E aí ele fala que as suas primícias, né? Você vai honrar a Deus e você vai ser transbordado com o que Deus ia fazer. Certo. Então, as primícias que eu queria era comprar minha câmera. Mas aí a palavra de Deus, eu não tinha entendimento ainda de Bíblia, eu não sabia que a primícia é para Deus, né? Mas o Espírito Santo, ele corrige, né, qualquer coisa que a gente pense ao contrário, né, e que a gente dê liberdade para ele. Foi isso que aconteceu. E depois disso, eu consegui comprar minha câmera, as coisas caminharam muito bem. E então, assim, quando tudo que eu ia fazer, eu consagrava a Deus, eu colocava em primeiro para ele, para o que seria da vontade dele. Nunca queria que fosse para mim, assim, pro meu interesse, né? E eu acho que por isso que as coisas caminharam, deram certo. E até hoje a gente ainda colhe, né, desses princípios aí, dessas primícias que a gente fez. Até hoje colhe dessa semente que você plantou, né? Porque também não deixa de ser isso, né? Uma oferta semente, né? As pessoas lá fora veem como dinheiro. Não, é semente, né? Meu pastor fala que na mão de... Como é que ele fala? Agora eu esqueci. Pastor Pedro, não me corrija. Ou me corrija. Mas é alguma coisa assim, na mão do... Vamos supor. Na mão do mundo é dinheiro, na nossa é semente, sabe? Isso. Alguma coisa desse tipo. E não deixa de ser, né? Veja bem, a gente estava falando de 2017, né? E aí só pra colocar a galera junto aqui na conversa para entender a proporção disso, né? Antes você não conseguia nem produzir 200, né? Sim. 1000 foi uma coisa extraordinária. E hoje, diz pra gente, né? Como é que são esses números, ou melhor, como é que é o tamanho da Mini Chique hoje? Que não é nada mini, né? Quantas lojas, como é que vocês estão se organizando hoje em relação à loja, se tem e-commerce, se não tem, e se puder dar um spoiler de número de produção, a gente faz tantas peças, alguma coisa assim, só pra gente entender aonde que essa semente foi parar. Vamos lá. Comparado à camiseta, o que a gente produz hoje tem um grau de complexidade, de tempo muito maior, né? Se a gente fosse produzir hoje só camiseta, eu tava rindo, né? E, assim, hoje a gente já chegou a produzir 9.000 peças, mas eu tô falando de peças que tem de tecido plano, entretela, são processos que são muito mais demorados do que uma simples camiseta. Então, hoje a gente tem todo esse controle, coisa que a gente não tinha. Controle que eu digo é saber o quanto que a gente está produzindo, o quanto que a gente quer produzir, quanto que a gente tem nas lojas e quanto que tem nas facções que são fora. Então, assim, a gente, além de ter aumentado o volume, né, a gente aumentou, mas também consciente, sabendo a quantidade que a gente precisa,
a quantidade que a gente tem. Então, assim, para quem produz, mas produz muito sem saber o que está fazendo, é um pouco, assim, vamos dizer assim, eu acho que é mais fácil, né? Uhum. Porque do que você entender o mix de produto que você está fazendo, né? Uma coisa é se você fazer só camiseta, uma coisa é você fazer camiseta, fazer blusa de botão, calça, enfim. Você tem uma linha... como que vocês chamam? Quando você fala PMG, Grade. Você tem uma grade de produtos muito mais complexa. Um mix muito maior. Tanto é que a primeira loja que a gente tem é a loja que a gente, graças a Deus, que mais fatura. Mas se você chega lá, você vê assim, cara, essa loja está muito pequena. Porque a gente fazia só infantil e era bem um mix muito reduzido. Hoje a gente já cresceu muito o mix e você vê que, se Deus quiser, né, a hora certa vai chegar. E a gente vai ter assim a loja do tamanho. Eu acho que assim, os nossos produtos cresceram, nossa linha de produto cresceu, mas eu acho que ainda falta a loja certa para caber, né? A Tabata sonha em ter uma loja que ela fala aqui e olha pra Tabata pra ver se ela tá aprovando o que ele tá falando. Aí se ela tá balançando a cabeça, tá tudo certo. Não, mas com certeza, né? A gente falou de um intervalo de tempo bem razoável, né, para não dizer curto, de um cara que, meu Deus, a tua cabeça deve ter explodido para produzir 1000 camisetas, que é só uma coisa, para uma empresa hoje que produz mais de 9.000, como você já falou, dentro de uma complexidade muito grande, né? Assim, eu não produzo 9.000 todos os meses. Já produziu? Já produzi 9.000. Hoje a gente está na média de 5.000 a 6.000. Já é mais do que 1000 camisetas. Mas aí a gente chega no final do ano, a gente já tem que estar, assim, os meses que antecedem, a gente tem que aumentar esse volume. Mas não é um trabalho, assim, tão fácil, tão simples, porque quem tem sabe, né, quando você aumenta qualquer volume, qualquer coisa, o problema que era menor, ele fica um problema gigantesco. Então... Sim, o meu sócio fala aqui, né? Não adianta só aumentar o faturamento. Ele tem um cálculo lá, porque ele é dos números, né? E ao passo que o teu faturamento aumenta, o teu custo tem uma curva que sobe também. Aumentou o faturamento ou aumentou a produção, o custo vai aumentar, não tem jeito, né? Pensa se você produz um hambúrguer e se você produz 10 hambúrgueres. Vai aumentar maquinário, enfim. O número de funcionários. Para qualquer segmento, né? Seja para um estúdio ou seja para uma confecção. E aí você falou de complexidade, de grade de peças, etc., mix, né? Conta pra gente, de repente, algum bastidor ou algum processo, né? Por exemplo, você está vindo aqui para justamente uma feira do ramo, né? Tem processos que eu não faço a mínima ideia, né? Porque uma coisa é o cliente final, como eu, por exemplo, a gente entende, né? A loja de roupa, a gente sabe a estrutura de uma loja. Você fecha o olho e já entende. Tem um provador, tem isso, tem aquilo. Mas por trás de uma loja, eu acho que, assim, a minoria sabe o que acontece, né? Por isso, talvez, que muita gente se frustra ao querer começar uma marca sem conhecer, sem buscar conhecer essa parte, né? Então, a parte da marca é uma parte bonita, assim, glamurosa da confecção. Às vezes o cara não tem a confecção, compra do fornecedor, ou tem um fornecedor que produz para ele, e ele tá ali só vendendo, né? Mas aí existe um glamour que eu acho que as pessoas se iludem com isso. Porque quando o cara vai começar a marca de roupa, a primeira coisa que ele faz é o nome e o logo. Mas o produto, para ele acha que vai ser o mais fácil, e não é, o que é mais difícil. Diferente, o cara faz um mockup ali no Photoshop, bota uma estampa. Aí agora, como é que você, né, qual o tipo de tecido, qual o corte, enfim. Tipo assim, você sabe como é que é a arquitetura. Tu vai desenhar uma planta de uma casa, desenhou a planta, cara, mas não é só desenhar. Você tem que agora colocar aquilo ali para funcionar. Os materiais e os processos, as pessoas. Exatamente. E aí no bastidor de uma marca, basicamente o que tem? Quais são as máquinas, quais são os departamentos, assim? Vamos lá. Se a gente for na parte da confecção, né? O cara é marca e confecção. Ali, para ele começar, ele vai precisar do desenvolvimento,
porque aí geralmente quem começa não paga design, ou igual você falou, o cara mesmo desenha ali, estilista, modelista, pilotista, isso tudo para fazer a primeira peça, a peça piloto. E aí depois de aprovado vai o corte, depois do corte distribui, ou se o cara tem produção interna, ele produz. Produção interna que você quer dizer seria... É um fechamento, porque a maioria hoje não faz 100%. Aqui no Sul ainda tem as empresas que são maiores, e aí eles fazem tecem fazem a malha, né? Tecem o tecido plano e faz desde a parte do fio até o produto final. Mas geralmente esse cara aí é o cara que já tá, assim, a empresa muito lá na frente, né? Grande, para poder compensar. O cara que tá começando, ele vai fazer o menos possível. Ele vai terceirizar ao máximo. E aí o cara já começa, faz a logo. Aí, não, isso tem gente que já vai gastando dinheiro com isso, né? Faz a identidade visual sem nem testar o produto. Como que eu imagino, eu vou fazer um produto moda praia. Aí ele vai, faz o logo, aí coloca o logo bem beach, não sei o que, beachwear, já dando a entender que é moda praia. Certo. Só que aí quando ele faz uma saída de praia que era um pós-praia, que virou uma peça de moda e vendeu muito. Aí ele começa a fazer mais daquele segmento ali, começa a dar certo, ele vai parando com biquíni porque não tá vendendo, e aí ele virou uma marca de moda casual, mas o nome dele tá lá beachwear. Ou então ele fica preso no logo, no nome, e ao invés do produto. Isso aconteceu comigo. Olha aí. Mas façam assim, não façam assim. Faz o que eu falo. Mas aí, então, assim, hoje a gente tá com um nome que não condiz a nossa marca. A gente tá para fazer um rebrand. Que é um processo também demorado. Até porque sua marca já tomou uma proporção, né? Isso, a gente não esperava, na verdade eu não esperava que a gente fosse passar de um degrau pro outro assim muito rápido, e agora a gente já vê que já tá, assim, quando a gente fala o nome da marca, o pessoal fala infantil, aí eu falo, já foi infantil hoje. A gente tem mãe e filha, mas a gente tá fazendo mais adulto. Então, assim... Hoje vocês estão fazendo mais adulto? Mais adulto. 90%, Uau. 95% é adulto. Caramba. E a gente tá com muito medo de mudar, assim, pro nome e também acontecer a mesma coisa. Então, a gente tá ali, esperando que aconteça... E esse lance de nome é doido, assim. Tem uma marca de São Paulo, só você falou, eu só lembrei, não tem nada a ver a marca e tal, é outro segmento, mas até falei aí tua esposa tá ali e a minha esposa tá aqui, né? Eu até falei pra Mari sobre essa marca, não vou falar a marca porque eles não estão me pagando aqui, mas é uma marca de São Paulo, que agora ela deve lembrar qual é, que o nome tinha São Paulo na marca, e aí, cara, por uma questão, até que não foi deles, né, foi um processo lá que teve, eles tiveram que mudar o nome da marca. Esse negócio do nome é impressionante, porque mudou o nome da marca, cara, não sei, eu até acho que parei de seguir, assim. Sério? E agora que eu não vou mudar mesmo. Né? Não, mas assim, mudou muito, assim, era uma coisa e foi totalmente outra, assim, né, como é estratégico, né, e por isso que hoje uma profissão dentro da área criativa que tem crescido muito, alô você que quer, né, expandir aí, é o naming. Naming tem crescido muito. Essa galera que faz o branding é só uma parte de naming, né? Se quiser uma dica, eu tenho algumas dicas pra te dar de profissionais dessa parte. E, cara, às vezes marcas passam por reformulações de logo, ou de identidade visual, ou de nome. E quando a coisa é acertada, meu Deus, essa virada que você falou que teve, inesperada, talvez, né, e eu oro por isso, quando vocês tiverem essa virada de branding ou de naming, pode ser mais degraus ainda acima, inesperados, né, digamos assim, através desse trabalho. Porque vai ser um trabalho bacana de fazer também. Construção de marca é tipo construção de casa. O arquiteto se empolga, mas também o cliente se empolga junto. Então, eu tenho certeza que vai levar a marca para patamares ainda maiores. E
Bom, a gente falou de marca e igreja, a gente falou de marca e marca, né? Empresa, sim, né? Mais propriamente dita. E, além de igreja, além de empresa, tem o Oscar Pessoa, né? Você. E a gente estava trocando ideia aqui, você já está com 2 filhos, você tem o seu lado ministerial ativo, hoje você faz uma reunião, né? Toda semana. Sim. Você é dono de uma empresa, casado, pai, enfim. Como é que é, e eu sempre faço essa pergunta geralmente aqui, como é que é lidar com tudo isso e ao mesmo tempo, como você disse, na sua empresa você está implantando uma cultura de excelência, uma cultura do reino. Tem alguma fórmula? Conta pra gente, conta pra mim. Essa parte, eu acho assim, quanto mais o tempo vai passando, mais responsabilidade a gente vai... não é que a gente vai pegando, que vai chegando. Só que aí a gente tem que... É o que eu vejo, tá? É o que eu acho. Se a gente não vai pra cima da responsabilidade, eu acho que depois você sente mais. Sim. Eu acho que é melhor... Igual a gente abriu a reunião, a gente agora tá com 2 reuniões por semana. A Tabata tá com uma com as mulheres, a gente tá com uma pros homens e depois uma pra família. A questão dos filhos, pegar para resolver, pegar para fazer. Então você começa a acostumar a ter responsabilidade, então você já não fica mais tão apreensivo com as coisas, porque você está acostumando ali a se desafiar, porque Sim. a gente esperar estar pronto para fazer ou para ter, a gente não vai ficar pronto, a gente vai melhorando durante o processo, tanto na tua empresa, como pai, nas reuniões, né? Às vezes fica meio sem jeito para falar na frente dos outros, e depois você vai acostumando com isso. Eu tinha muita dificuldade de falar, ficava bem tímido, bem retraído. Hoje já tenho mais, já consigo falar melhor, sem sentir aquilo que eu sentia. E você que tem liderado essa reunião, né? Sim. Semana após semana você já deve ver essa evolução, tipo... E conforme eu vou melhorando essa parte, eu também sinto mais facilidade quando eu vou lidar com os funcionários ali, para ter reunião com eles, para me posicionar com eles, né? Certo. A reunião 1 a 1, né? Que é muito importante, né? Você saber entender o que o cara tá passando ali, estudar comportamento, né? Assim você também na tua casa estuda comportamento do teu filho. Então você começa a aplicar várias coisas, falando assim de responsabilidade, de liderança, você começa a encaixar muita coisa, tanto na sua vida pessoal, empresarial, espiritual. Também existe essa liderança, né? Você ser líder ali dentro da sua casa, você chamar a oração, porque é importante o homem, né? Ter esse posicionamento, né? Esse posicionamento, né? De ter essa... a Bíblia fala sobre capacidade, né? Quando na parábola dos talentos tem ali 3 pessoas que o cara dá ali a quantidade de talento, que é a moeda, para eles, né? Multiplicar, investir e tal. E o que multiplicou 5, ele vai primeiro, né? A Bíblia fala... distribuiu as moedas de acordo com a capacidade. O primeiro que se mostrou disponível, ele que recebeu a daquele cara que não conseguiu, o que enterrou o talento, o que enterrou, que não se disponibilizou ali, que não... Porque se você ler, é a mesma coisa que ele fala pro que fez 5, pro que fez 2. Ele, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, será no muito. Seria fiel no muito. Seria fiel no muito. Então ele pega esse e não dá pro de 2, dá pro de 5. Porque ele foi primeiro. Ele teve essa capacidade. Então a capacidade da gente estar primeiro, né, se mostrar primeiro disponível para tudo, seja para uma bronca, porque o cara poderia brigar, né, o servo lá, e quando a gente está na nossa casa e a gente é líder de alguma coisa, se algo acontece, é a gente que tem que estar, né? Se alguém ali precisa de ajuda, é quem tá, é essa capacidade que a Bíblia fala que Deus quer da gente, né? A gente liderar, a gente na nossa empresa,
na nossa casa. E eu olhando pra trás pra ver se é isso mesmo. Mas então o segredo, assim, né, digamos, de acordo com o que você trouxe pra gente, diante de muitas responsabilidades, encarar de frente. Não tem muito segredo, chamar a responsabilidade, tipo, né? Não fugir. Não fugir. Não ficar, meu Deus, são tantas coisas e tal. E às vezes eu também me pego assim, caraca, muita coisa pra fazer. Mas eu penso também de uma outra forma, às vezes, me confrontando mesmo, né? Cara, se tem tanta coisa na minha mão, e às vezes essas coisas você nem pede muito, mas as responsabilidades vão chegando, é porque eu sou capaz de fazer, né? Se Deus me deu essa responsabilidade, Ele tá me dando a capacidade para fazer. Então, é uma boa dica aí pra gente não se acovardar mesmo, né? Veio a responsabilidade, beleza, a gente tem capacidade para encarar, né? Exato. Ou, se não nos sentirmos capazes, e que eu acho que talvez até seja o nosso ponto como cristão, é porque Deus nos capacita. Às vezes eu não sou capaz mesmo, não sou. Esse podcast mesmo, né? Eu me forcei a fazer algo, porque é um lugar de mesa, é um lugar de comunhão, de café, de trocar, e eu tenho sido mais abençoado nessa mesa aqui, mas era algo que pra mim era muito desconfortável. Cara, não é pra mim, não sou um host, né? Enfim, mas veja bem, né? Abraçar a responsabilidade, os frutos são muito maiores, né? Uma sementinha que a gente joga. Isso aí. E deixa eu te perguntar, porque a gente falou aqui lá no início sobre o seu envolvimento com fotografia, né? E ter uma marca de roupa, né? Você tá ali desenvolvendo de ponta a ponta, tem um processo criativo. Eu lembro que quando a gente foi fazer uma gravação lá, onde era sua confecção, né? Tinha a parte ali do computador, da impressora e tal, os desenhos e tudo mais. Existe essa... Pra quem não sabe, a primeira camisa da minha empresa também foi feita com o Oscar. E não sei se você vai lembrar da onde que veio exatamente esse impulso criativo. Foi da família? Foi de uma experiência que você teve? Tipo, você consegue lembrar... A pergunta seria, qual é a sua primeira memória criativa? Mas talvez você tenha que cavar muito aí. Não, mas acho que... Acho que foi? Foi, a gente já chegou a falar aqui, quando a gente falou da igreja, né? E a igreja sempre deixou uma estética mais minimalista, assim. E eu comecei a observar, as fotos, né? E eu comecei a entender e ter um olhar mais minimalista até para fotografia. Porque a fotografia é o olhar, né? Sim. Você aponta a câmera para essa caneca, você vai ter um olhar para ela. E se eu olhar e na mesma posição mudar alguma coisa do meu olhar, vai ser uma foto totalmente diferente, né? Então, essa criatividade que, assim, a gente... eu comecei a perceber que quanto menos informação a gente colocava nas peças, mais fácil as pessoas gostavam, né? Muito bom. E hoje a gente vê, assim, uma tendência, tanto quando a gente fala de fotografia, aí você vê em moda também tem. Como eu estava sempre acompanhando os dois, né? Começou um estilo de foto mais minimalista. Aí a gente vê as peças, assim, look muito monocromático. A gente vê, o pessoal usa muita textura hoje em fotografia. E hoje a gente vê as peças, ela tem uma cor, mas ela tem textura. E aí brinca com textura, e a gente vê também a fotografia, essa tendência. Então, são coisas que eu comecei a observar e eu comecei a ver que tem uma tendência tanto no visual do look, quanto nas fotos. Então seria teu despertar para a criatividade, você teve na própria igreja, então? Sim. Tipo assim, que você começou a ter o olho a regalar assim, perceber e tal. E daí você levou para sua profissão que é hoje. Sim. Você conectou fotografia com moda, como você acabou de falar. Mas interessante você falar, eu não esperava essa resposta, né? De você ter o despertar na própria igreja. Que bênção, né? Que legal. Sim, eu acho que foi um mundo diferente. Que, cara, eu vivia muito em balada. Então eu tinha o olhar muito... saturado, assim. muito superficial, sabe? Então, quando eu comecei a ir para a igreja, comecei a observar um outro lado, sabe? Que a nossa mente, ela quer o que dá prazer, né? E quando você
começa a buscar outras coisas que você quer anular aquilo ali, e você começa a buscar, eu acho que veio um universo novo pra mim, como se eu estivesse querendo deletar exatamente o velho homem e ali ter nascido um novo Oscar, sabe? Antes as pessoas me chamavam de Júnior. Agora me chamam de Oscar. Eu falo, não, Júnior é o velho homem, agora eu sou o Oscar. Então, é bíblico, hein? Cara, é bíblico. Eu acho que teve essa mudança, sabe? Essa virada. E eu comecei a observar as coisas com mais profundidade, não tão superficial. Então, eu acho que a igreja foi um ponto ali que a gente começou nosso namoro, né? A gente começou primeiro na igreja, depois a gente começou a namorar, depois a gente foi noivado, e tudo assim, foi os pastores que fizeram o casamento, o noivado. Então a nossa história com a igreja, além dessa parte que despertou o meu interesse criativo ou a minha visão criativa, também trouxe pra gente assim, não só a lembrança, mas toda essa estrutura, né, tanto espiritual, né, como a gente teve aula também de casal, né, e isso assim foi muito bom, porque a gente foi apoiado por além dos princípios, né, por pessoas que são famílias, são casais fortes que estavam ali para sustentar, né, e eu sou muito grato por essa fase, né? Acredito que agora a gente está já numa fase, talvez com as crianças e tal, numa fase que seria outra, mas... Hoje você também, você dá muito, né? Você já recebeu bastante, foi estruturado. Hoje você é um casal, você faz parte de uma família forte, de um casal forte, tem uma empresa bem sucedida, e no QGR, né? Que é a reunião que você faz, ali é o teu momento de ser essa pessoa que uma vez o pastor foi para você, né? E eu vejo que muita gente chega ali com problemas bem parecidos, sabe? Olha só, Deus conduzindo as coisas, né? Eu poderia dar um testemunho semelhante, né? Mari tá aqui pra compartilhar. Não, e foi bom você citar isso, né? Porque, veja bem, na igreja foi o teu despertar sobre criatividade, na igreja também foi a tua estruturação de vida, tua mudança de vida. E muita gente ainda diz, né? Por que vocês vão na igreja todo domingo, toda semana? Olha quanta coisa. Lá no mundo lá fora, para ter acesso a essas coisas, você precisa de muita grana, ou investir muito tempo, ou viajar para conhecer um guru lá, sei da onde. Meu Deus, na igreja tem tanta coisa disponível, né? Inclusive, essa parte que é a temática do podcast, que é essa parte criativa, né? Na minha cabeça, ia falar que foi da sua família, que foi, sei lá, alguma experiência. Mas foi muito interessante você ter falado que foi da igreja. Da minha família, eu tive que quebrar as crenças. Porque minha família minha mãe é católica. Meu pai vai à igreja, mas eu nem considero ele um cristão. Então as crenças que eles tinham eram crenças totalmente diferentes. Era as que eu tinha. E quando eu fui para lá e falei, não, agora eu quero ser outra pessoa, eu quero me converter, eu quero seguir a Cristo, eu tive que quebrar todas as crenças. Então eu tive que, assim, fazer um reset e falar, não, agora eu tenho que instalar novos drives que vão fazer sentido. Então os drives que eu tinha para instalar era o que a igreja estava me fornecendo. Então o que ela estava me fornecendo era aliança, era família, era caminhar com Jesus, era crescimento espiritual. Então, e isso me fez novo. E aí agora, quando as pessoas chegam com crenças parecidas com as que eu tinha, achando que coisas superficiais e materiais vão trazer essa felicidade, né? Esse preenchimento, eu digo, não, busque primeiro o reino de Deus e as coisas serão acrescentadas. E aí, o pessoal também tem uma ligação com a palavra propósito, né? Fala, não, eu quero achar o meu propósito. Mas o propósito maior está na Bíblia, né? O propósito maior está envolvido com pessoas. O propósito maior é você estruturar uma família, você entender que pessoas precisam de Deus, precisam do reino de Deus, e as coisas vão ser acrescentadas. As pessoas querem as coisas e acrescentam o reino, mas não é. O reino de Deus é um movimento que a gente faz, né? E aí, esse é o propósito maior.
E a gente estava falando nessa reunião sobre propósito, e isso foi o que eu falei, e foi o que, se a gente parar para pensar, é o que a maioria das pessoas querem saber, né? Eu nasci para quê? Para que eu tô aqui? E aí ela vê a Apple lançando iPhone, aí vê os carros elétricos, aí vê o que tá de material, assim, chamando a atenção para aquilo, mas tem nada a ver, pô, esquece isso. Isso daí vai ser acrescentado depois. O movimento maior é você ir atrás de pessoas, né? A gente tava falando aqui que a empresa, ela busca lá o faturamento, né? E Deus busca pessoas, né? Então, assim, o propósito, ele vai estar envolvido com pessoas, né? E esse faturamento, essas coisas vão ser acrescentadas. É como se para Deus, a empresa que ele tem, que ele criou lá, o universo, só que no mundo tá o que vale mais para ele, que são as pessoas. Tipo, o faturamento dele é ele ver que pessoas estão sendo alcançadas, estão sendo convertidas, estão entendendo. Então isso para ele é o que vale, né? Uhum. Enquanto para a gente é segundo plano. Muito bom, muito bom. Pregou aqui, hein? E indo pro finalzinho já do nosso papo, e sempre depois que eu pergunto sobre essa memória, da onde que veio a criatividade na sua vida, e aí tu já deu o testemunho, já falou, já pregou, também faço uma outra pergunta, e pra você acho que vai fazer bastante sentido, porque você tem aí, né, seus filhos naturais, mas também tem filhos espirituais já, frutos desse encontro. Como é que você... como arde no seu coração, ou sei lá, ou se você já tem uma ideia na sua mente, ou enfim, como que você imagina passar adiante eu faço a pergunta sobre criatividade, mas você pode pegar a criatividade e usar qualquer conceito, né? Esse sentido de propósito, essa transformação que Deus fez na sua vida. Então, como você espera passar adiante tudo isso que já aconteceu com você e que você espera que aconteça com outras pessoas também? Então a gente está falando de um legado. Isso. A gente está falando de algo que Deus colocou em mim, que eu tenho a missão de passar para outras pessoas, né? E a coisa é muito simples. A gente acha que o que Deus quer é uma coisa que é absurda, mas Ele quer primeiro o simples, o básico. O que Deus quer? Deus quer famílias estruturadas. Primeiro, porque foi lá o princípio que ele criou a primeira família, e não foi uma família que deu tudo certo, pelo contrário, deu tudo errado, mas ele não desistiu, né? Então a gente às vezes acha que a nossa família tem que ser perfeita, não vai ser, porque a primeira não foi, né? E aí a gente quer culpar Deus, quer culpar um monte de coisa, mas o interessante para Deus é a gente estruturar a nossa família e depois a gente começar a estruturar outras, tá? E aí tem a igreja, tem a empresa, tem as nações. Se você buscar a bandeira do Brasil antes dessa mudança que teve, tem lá os símbolos de algumas famílias, né? Acho que é de Dom Pedro, tem lá. Porque antes de nascer uma nação, nasce uma família. Se a família não estiver bem, uma família forte, sabendo o que tem para fazer, não nasce nação, não nasce igreja, não nasce empresa. Então, a minha missão, o meu propósito é entender que eu tenho que construir ou estruturar famílias fortes que entendendo isso, eles também vão atrás dessas famílias que estão quebradas. Porque assim, eu posso abrir uma reunião na minha casa falando que eu vou tratar homens, mas eu não posso tratar homens, eu vou tratar famílias, porque esse homem é um chefe de família. Ele não tem como ser desligado disso. E essa é a unidade que Deus quer, essa é a unidade que está na Bíblia, né? Que a gente deixará a nossa casa e passará a ser uma só carne com a nossa esposa. Essa é a unidade que eu acho que é o mais simples, né? Que as pessoas... Não, eu tenho que fazer missão, eu tenho que sair do país. Calma, cara. Primeiro você tem que... Como é que tá a tua família? Tá estruturada? Então essa é a tua missão, estrutura a tua família. Olha pro teu vizinho aí, o que tá acontecendo na casa dele? Tá brigando com a mulher? Vai lá, tenta ajudar ele, né? Às vezes é algo que é simples, né? Então assim, se na tua volta tem algo para você fazer e você quer
quer sair do país achando que você vai conseguir, sei lá, matar a fome na África, sendo que primeiro a gente tem que estruturar o que precisa, né? Que a maioria dos problemas que a gente tem é paternidade, são essas coisas que desestabilizou a família e é onde a gente precisa cuidar. Muito bom. Então você se vê no futuro, ou já atuando no presente como um homem, né? Um líder, atuando nessa questão geracional, na família, né? Isso. Porque a partir disso é que muitas coisas se desenvolvem, inclusive uma empresa como a sua, né? Se não fosse Sim. a sua estrutura familiar hoje, talvez você não tivesse sua empresa. Eu posso dizer por mim, se não fosse, né, a família que eu estou construindo hoje, eu não teria a minha empresa. Sozinho, não teria mesmo. Aí, se você, a tua igreja hoje tem quem está por trás? A minha igreja hoje, literalmente há 8 anos atrás, começou na casa de uma família, né? Esse é o testemunho que, inclusive, Bispo Cristiano, se estiver ouvindo aí, que inclusive é o próximo convidado. Aí, ó. Só uma breve conexão aqui. Isso eu quero ver também. E ele, há 8 anos atrás, fala, né? Eles vieram de outro estado para cá, foram enviados. Já tinha um trabalho sólido lá, né? Já vida transformada, família estruturada e tal. Por conta de já ter uma estrutura, foram enviados. Mas aqui, no sul, começaram dentro de casa. Não vieram para nenhum prédio, não vieram para nada mirabolante. Vieram para uma casa. Não, hoje já são mais de 14 igrejas frouxas, assim, debaixo da cobertura. Então, assim, uma forma de passar o legado é de geração em geração e dessa forma familiar, estrutural, né? Quantas igrejas? 14? Acho que mais. Se eu fizer uma... Mas quantos membros, média? Com elas todas? Mais média. de 1.000, tranquilo. 1.000? Mais de 1.000. 1.000 famílias. Com certeza. Cada família tem 3? Uma boa média. 3.000. Aí tu imagina se esse cara 8 anos atrás viajasse pra África e tentasse lá matar a fome da África. Sozinho. Aí, imagina se agora dessas 3.000 pessoas, metade abre a entender isso e começar a cuidar de famílias também, abrindo igreja, abrindo empresa. Então você vê que é muito mais, é um caminho muito mais fácil você cuidar primeiro, se cuidar e depois ir cuidando de pessoas, fortalecendo para que elas fossem cuidando também de outras e assim. Eu tenho uma convicção, porque foi o que Deus colocou no meu coração para eu cuidar da minha família, cuidar de outras famílias, e é o que eu tenho feito. E é assim, é o que eu falei, né? Às vezes a gente tem a nossa empresa. Cara, são 17 funcionários. São 17 famílias, né? Sim. Então, se você passar durante esse tempo, essa cultura, para essas 17 famílias ali, a importância que é, né, de você ser um cristão, de você cuidar da sua família, eles também vão passar para mais pessoas. E aonde você tiver, o ambiente que você tiver, vai ser transformado. Muito bom, muito bom. E é um conceito, como você disse, né? Simples, né? É poderoso, é forte, é profundo, mas não deixa de ser um conceito simples, né? Sabe o que eu acho que é o difícil? O difícil é o cara segurar a vontade dele mal intencionada. E aí, o que acontece? O cara que não tem esse controle emocional ou essa coisa, ele destrói a casa dele, porque ele sei lá, errou, e aí o mais difícil é você segurar a tua vontade, é segurar o que você não deve fazer, é não fazer o errado. E às vezes, né, a pessoa acha que isso tem nada a ver, e se a gente olhar para o nosso país, é um país que hoje sofre muito por ter mãe solteira, filhos abandonados. Então tá tudo relacionado à família. Vai ver o cara ali que ou traiu a esposa, enfim, quebrou esse princípio, e aí a gente vê cada vez pior, assim, a média se você for num presídio Dia das Mães, tu vai ver muita mãe lá. Agora, se tu for num presídio Dia dos Pais, você quase não vai ver pai lá, porque pai abandona o filho.
Essa é uma cultura muito do Brasil, isso. O pai abandonar o filho, e aí que quebra as famílias. E aí é isso que eu acho que a gente tem que lutar para conquistar. Para resgatar. E só, né, como se fosse uma cereja do bolo aí, até algo que você falou, só conectando duas coisas totalmente diferentes, mas tem uma relação. Você falou lá no início que algo que te chamou muita atenção foi o minimalismo, menos coisa e tal. E um dos conceitos de minimalismo é realmente focar no que é essencial. E sobre esse papo de propósito, é o que você disse, né? Muitas vezes a gente está focando no que não é essencial ou no que vai ser acrescentado. A gente está querendo inventar roda, seguindo próprios desejos, fazendo o que quer, que dá na telha, e a gente deixa de focar no essencial. Então, é um ótimo conceito, né? É lógico que a gente tem a Bíblia como nosso manual, mas o próprio conceito de minimalismo, se a gente aplica na nossa vida, não só em roupa ou em estética, né? Mas na vida, na agenda mesmo, em qualquer coisa que a gente for pensar, se a gente focar no que é realmente essencial, as coisas vão pra frente, né? E a gente deixa os supérfluos pro lado. Dominar, né? Oscar, muito bom esse papo até aqui. A gente falou sobre muitas coisas diferentes. Eu vou rever esse episódio para absorver tanta coisa que a gente falou. Mas antes da gente se despedir da galera, eu queria que você falasse pro pessoal aonde que a gente consegue encontrar o Oscar, que lidera, né, essa questão de homens, de família. Onde é que a galera encontra também a tua marca, né? Seja no Instagram ou mais canais que tiverem, para dar a chance, né, também da gente se conectar com os teus projetos. O Oscar tem meu arroba, Oscar Aguilar, com 2L, esse é meu Instagram. Vai aparecer em algum ponto. Use Mini Chique. Use Mini Chique é o arroba da nossa marca. E tem também o nosso site lá no Instagram, vai ter lá, se você quiser falar com WhatsApp. Tem e-commerce? Tem e-commerce. Tem e-commerce. É isso aí. E também quero agradecer pelo convite, foi muito bom, gostei muito do nosso papo aqui, a gente levou o papo para um lado e a gente de repente nem sabia que ia tomar esse rumo. Sou grato por ter essa parceria, né? A gente ainda tá lá na nossa... com as nossas mentorias, né? Os projetos andando juntos. A Mini Chique também com a Tuju, né? Sou grato por isso, grato por esse papo aqui, gostei muito de estar aqui, espero aí ser convidado mais vezes. É verdade, hoje a gente leva o estúdio lá pro Rio, você volta aqui. Pô, com certeza. Tem muita coisa, tem muita cidade para viajar aqui, para visitar. A gente tem que fazer conteúdo. Exato. Reuniões aí, ó. Eu já te espero ainda esse ano, ó. Já jogando aqui. E galera, antes de me despedir de vocês, também não posso deixar de agradecer aos que fazem esses episódios, né, esse podcast acontecer também. O Oscar falou de caneca em alguma hora do episódio, eu falei, cara, eu vou cortar ele pra falar do patrocinador ou não, deixa eu falar depois. E bom, a gente falou, né, também sobre criatividade aqui, e é um dos temas da nossa caneca aqui, oficial da nossa produtora. Ela é uma caneca feita pela Simas Presentes Criativos. É um dos nossos patrocinadores que desenvolveu essa caneca linda aqui pra gente. A gente já vai ter uma nova edição, já vai estar disponível para vocês. Também cuidando de toda a parte de áudio, principalmente a parte de áudio aqui, esse som maravilhoso que está chegando para vocês, é a Blast Technology. Também uma empresa de irmãos nossos. Eu sou fã deles porque quando eu vou lá na loja deles é tipo um parque de diversão, tipo, eu fico lá um tempo assim só viajando, se isso tudo tivesse no meu estúdio. Então se você é aqui de Itajaí, da região, pode colocar aí @Blast Technology, tá aparecendo na tela em algum lugar, é um dos nossos patrocinadores. E para terminar, obviamente, a gente está aqui dentro de um dos estúdios da Tuju Lab, que é a nossa produtora, e aqui também você pode produzir os seus conteúdos, sejam nos nossos estúdios ou seja com a nossa equipe criativa também. Com isso, eu me despeço de vocês, mais um episódio. Bom, espero que vocês tenham aprendido e crescido tanto quanto eu aprendi aqui na frente do meu amigo. Eu aprendi muito porque hoje foi um baita de um episódio e com certeza os cortes vão estar logo lá no Instagram. A gente vai continuando a se conectar por lá também. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.